Marcela, como ele já foi, fala baixinho aqui, como ele já foi assessor lá, né, de André Ferreira e tal, surgiu também, né? Teve uma época que surgiu o nome dele aí também. Ah, André não vai não. André não vai não. Eu acho que ele não vai. Claro que é o tipo da coisa. Eu acredito e a campanha para ele ser candidato era ter sido a anterior. Então, a anterior era para ele ter sido candidato. Que aí poderia ter uma chance de chegar. Sim. Um pouco não chegou, né? E eu disse, no apagar das luzes, eu disse, eu sempre fui contra, eu não era a favor que ele fosse candidato. Mas na reta final, faltando 2 dias ali, eu disse, você iria para essa disputa, que a chance de ganhar é muito grande. Do mesmo jeito que quando eu fui para lá, foi para trabalhar o nome dele para ele ser candidato ao Senado, se ele fosse para o Senado, ele teria sido eleito também, não tenho dúvida nenhuma. E aí é que você fala, Marcela, da importância do assessor de comunicação. Foi todo um trabalho de comunicação que foi feito para isso, entendeu? Direcionado para essa coisa. Eu me lembro que eu fiz um levantamento, e ainda tinha jornais na época, e só de nota, nos 2 anos, um ano que antecedeu, foram 500 e poucas notas que eu botei na imprensa, entre blogs, jornais e tudo mais. Então foi um trabalho bem, bem forte, não é para poder qualificar na hora de um debate, quando botassem à mesa os nomes para isso. Então, a importância como eu digo, eu sou muito intenso quando eu entro nas coisas. Assim, eu tenho, aí para você ver, você botar em um ano 540 notas em blogs e tudo, é muita coisa, né? Então É você um é mais ou menos trator. por aí. É um trator. Muita coisa Não, mesmo. mas é porque você começa veja só, o dia tem 24 horas, você está no expediente ali 6 horas, você está sentado, olhando para o mundo, lê as notícias, acaba de ler as notícias, você vai fazer o quê? E aí, inventar nota, né? Não é inventar no sentido pejorativo. Inventar é de criar nota para você botar, sair espalhando o negócio. Aí era o que fazia. Pronto. Aí fazia todo dia umas 4, 5 notas, jogava e saía. Pelo menos umas 3 dessas, já estava no lucro. E eu que Né? achava que fazia muita nota na época que eu assessorava Raul Jugman, que era extremamente midiático. Eu até E você, falei com o Raul outro dia. Raul é uma conversa maravilhosa. Raul, eu gosto muito de conversar com ele. Uma vez eu estava, um aniversário dele, ele me chamou. Não foi ninguém de jornalista, só fui eu de jornalista nesse almoço. Ele foi lá e era o boteco ali no Marco Zero. Aí eu levei minha esposa, né? Aí minha esposa disse, mas eu vou para o aniversário de político. Eu digo, vamos, minha filha, vamos para lá. Pelo menos depois a gente sai, janta em algum canto. Mas, rapaz, ele começou a contar as histórias. Ela adorou as histórias dele, porque ele é um exímio contador de história, né? Era como o finado Fernando Menezes, eu jornalista, que era um lembro contador desse de história. boteco, eu lembro, eu estava lá também naquele dia. Tava lá, pronto. Então, eu cheguei, eu acho que a gente não se encontrou lá, porque eu cheguei, passei pouco tempo, mas foi bom, que ele, mas foi divertido. Tava Rocinho também, tinha muita gente lá, Era o foi coordenador legal. das redes de comunicação. Aham. Pronto. Aí Raul, ele agora está em São Paulo, né? Eu disse aí, quando tivesse por aqui, ele procurasse para a É, gente agora ele trocar quer, umas tá ideias. só querendo falar de mineração agora, lá como presidente da associação. Mineração, Ah, ele até deu uma entrevista ele, pra gente recente. Ele cedeu assim uma entrevista, ele falou, não, olha, eu não estou falando mais de política, mas para vocês eu vou falar. Então foi muito generoso nesse aspecto de abrir um pouco o espaço para falar de política com a gente. aham. Não, mas tem umas pessoas muito interessantes para conversar. Você vê, Raul é um cara muito bom de conversar. Outro que eu gosto muito, não de conversar porque é uma figura. Porque esse daí você pode dar a pancada que foi, tá sorrindo, que é Renildo Calheiros. Renildo Calheiros, ele só dava entrevista para mim, Renildo Calheiros, eu na Rádio Folha, né? Aí Rafa, a assessora dele, disse: olha, ele só dá entrevista para todo. Então manda ele vir para cá, para a Rádio Folha. A entrevista, e ele tinha fama de não aparecer em Olinda, né? Aí eu cheguei, eu fiz, prefeito, ainda bem que a nossa rádio é aqui no Recife, né? Porque se fosse em Olinda, tu não ia. Aí pronto. Começou assim a entrevista. Aí teve uma hora que eu cheguei, eu fiz, mais Renildo, rapaz, eu viajando. O senhor sabe que eu gosto muito de viajar, né? Ele disse, eu sei que você gosta. Eu digo, rapaz, eu fui numa cidade que tinha
23 sinais em 4 quilômetros e 400. Ele disse, isso é um absurdo. Ele disse, pois é, Olinda. Aí, rapaz, tu fizesse cair numa pegadinha. Assim, em nenhum momento ficou chateado comigo, nem nada. Aceitou na boa, entendeu? E era uma entrevista, e as entrevistas dele sempre rendiam muito, porque ele é muito bem-humorado, sabe? E conta muitas histórias, e a forma dele falar, ele é muito formal na hora de falar. Eita, caiu o negócio aqui. Gente, eu acho que dava um papo bom com vocês. Se ele topar, né? Porque ele, Não, ele a sai gente vai correndo. procurar ele com certeza. Vamos ver. Eu conheço o Bruno da Maturi também, que trabalha nessa parte de comunicação ali com eles. Aham. Que o pessoal que trabalha com eles. Mas nessa entrevista estava nosso querido brasileiro alemão Jotinha também estava nessa entrevista, não? Jota o cara já foi 2 vezes para a Alemanha. Eu digo, rapaz, isso é uma vontade da porra. Você gastar o dinheiro todinho para você ir para a mesma cidade. Eu não posso nem falar, porque eu já fui 3 vezes para Buenos Aires e 5 para a Argentina. Eu adoro a Argentina, né? Eu gosto demais. Mas eu conheço os outros lugares, né? Aí, Jota não, só vai para a Alemanha, só vai para a Alemanha. Por isso Cavalcante, que só vai para a Colômbia, né? Por mim, inclusive, eu estava falando com minha esposa que a gente está com saudade. Eu acho que em janeiro, o outro ano, a gente vai passar os 18 anos da minha filha lá em Buenos Aires, que ela pediu, ela quer passar lá. Então, a gente já vai me preparando para isso. Espero que chegue dinheiro, né? Daqui para lá, que o voto comece a render para poder ir, né? Entendeu? O digital demora um pouquinho, mas ele surpreende, viu? Eu digo por experiência própria. Márcio, a gente daqui a pouco Fale pela boca de um anjo. Oi? Vai derrubar? Mas eu tenho uma última pergunta que eu preciso da sua opinião como experiente jornalista sobre a imagem. Não, novamente, Esporte é campeão. Esporte é campeão. Não, isso aí eu tenho certeza. Não, isso aí nem comento, porque eu tenho certeza absoluta, já sonhei até com isso. Você, como jornalista de política experiente, já conhece muitas histórias, trabalhou em campanhas e com certeza vai saber responder muito bem. O que você acha desses políticos que eles pulam de galho em galho? Eu digo assim, por exemplo, hoje eu me candidatei à prefeitura de Olinda, amanhã eu vou ser vereadora de Recife e depois eu vou para Jaboatão. Esses que ficam fazendo isso. Eu não queria citar nomes aqui para não causar problemas, mas assim, já tem gente que se candidatou em Recife na última eleição e agora já está pensando em ir para Olinda. E assim, o que você acha? Quais são as suas considerações com relação a esse tipo de político que pula de galho em galho? Olha, no executivo é proibido, né? Executivo você não pode mudar de um para o outro, não. Já foi, que inclusive o nome da lei é Lei Ives Ribeiro, porque Ives ele foi candidato em Igaraçu, Itapissuma, foi descendo até chegar em Paulista. Aí quando ele chegou em Paulista proibiram, porque ele já ia para Olinda, entendeu? Aí teve essa lei, o nome dessa lei, a turma lá em Brasília e tudo mais, apelidou Lei Ives Ribeiro, proibindo de você ser candidato num lugar e ir para o outro, não é? Quanto a vereador, tem um caso muito interessante que fizeram a pergunta para ele, né? Clayton Collins, candidato a prefeito de Jaboatão, e a esposa candidata a vereadora no Recife. Aí perguntaram, os senhores moram onde? Jaboatão ou Recife? Eu moro separado, porque cada um no município, né? Entendeu? Ele ficou todo cheio de dedo para poder responder. Vem da legislação. A própria legislação ela é falha, né, com relação ao domicílio civil com domicílio eleitoral. A pergunta, na verdade, foi sobre as pessoas a própria pessoa que se candidata no lugar e depois no outro, né? Porque ainda tem não, gente... O pior é a população votar e eleger, né? Entendeu? Exato. Porque você sabe que a pessoa não tem identidade com a gente tem um caso aqui, a gente tem um caso que é um senador, que é pernambucano, Romero Jucá, que foi senador lá no Tocantins, entendeu? Foi Tocantins que ele foi, o Amapá, acho que é Amapá, não sei, né? Que ele era daqui de Pernambuco, e a vida dele foi construída aqui, inclusive ele iniciou dentro da política aqui, que ele foi da Secretaria da Educação, depois da Coab e tudo mais, e depois foi para lá e foi eleito senador, não é? Então, eu acho isso daí, o maior culpado disso daí é a população, que chega e elege a pessoa, entendeu? Não deveria ser dessa forma, deveria ter... assim, eu gostaria muito que tivesse uma reforma política que não fosse feita pelos políticos,
né? Ivan Moraes agora está dizendo que vai disputar, não vai disputar mais para a vereança, porque ele disse que 2 cargos é o suficiente. Eu concordo com ele. Eu acho que você poderia passar 2 cargos no executivo e 2 no legislativo. E só. Entendeu? Vá para outra coisa, vá para outra função e tal. Se você, veja só, se você foi 2 vezes vereador no Recife, aí 2 vezes deputado estadual, 2 vezes federal, você já passou quase a sua vida toda dentro do parlamento, sabe? Então, eu acho que é mais do que suficiente isso, de você ter 2 mandatos. Eu defendo fortemente isso, que seja feita só isso. 2 mandatos e acabou-se, não é? E do mesmo coisa do executivo. 2 vezes prefeito, 2 vezes governador, 2 vezes senador, você já completou uma eternidade. Já está a ponto de se aposentar, sabe? Exatamente. E é isso que eu acho. Eu acho que o grande problema disso, de político que vai do Recife, vai para Jaboatão, vai para Olinda e não sei o que lá, é a população que elege ele, sabe? Porque se não elegesse, se cada mudança dessa ele não elegesse, ele ia desistir, não ia fazer mais isso, não é? Porque ele só mostra que o compromisso dele não é com o povo, não é com ele mesmo, né? Não, isso. É um meio de vida, na verdade. Não é para trabalhar. Porque eu lhe digo uma coisa, uma pessoa que foi vereador em Olinda tem que conhecer muito bem Olinda, porque Olinda não é só Bairro Novo, Casa Caiada. Você tem lá para dentro, você tem caixa d'água, no caso, nem sei se caixa d'água, tem uma parte que é Olinda, outra, mas você tem Aguazinha, tem ali Beberibe, tem muita coisa que você tem que conhecer ali dentro da... Né? Eu acho que tem que ser isso. Você tem que conhecer muito bem sua cidade para você poder representá-la. É isso que eu acredito. É verdade. Márcio, muita gratidão por você. Poxa, acabou já, foi no instante passa. Infelizmente o Instagram vai derrubar a gente, mas eu vou defender aqui, eu vou brigar por parte 2 dessa entrevista, porque eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Tem um bocado de história para contar. Tem muita coisa para conversar. Foi muito pouco, eu acho que tem que vir de novo. Tem que vir. Aí, infelizmente, é uma hora o Instagram derruba a gente, né? Daqui a pouco a gente cai sem nem dar tchau. Aí, então eu vou ter que encerrar a live. Mas assim, ó, gratidão. Foi muito enriquecedor. O marciadidier.com.br. Gente, quem está aqui. Me ajude a começar. Ajude o velhinho a recomeçar do zero. Ele recomeçou. Né? Não começou do zero, ele recomeçou, né? E é um cara que tem uma bagagem massa nas costas, tem muito conhecimento, muita experiência, vai trazer muita coisa legal aí dentro do cenário político e muita coisa verdadeira, né? Porque ele não tem rabo preso com ninguém. Fred? Márcio, queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, uma conversa maravilhosa. Só para encerrar, explica como é que faz para a pessoa receber as notícias pelo WhatsApp, como eu recebo diariamente, porque para a pessoa está tendo que ir lá acessar, ela recebe pelo WhatsApp. Pronto, no próprio site, a gente tem lá o caminho do WhatsApp, você pode clicar, ou também pelo newsletter, que a gente tem embaixo, você pode colocar seu e-mail lá e a gente vai fazendo. Ou então, procura, eu posso deixar aí 99265-4699. É meu único telefone para tudo, 24 horas ligado, eu não tenho outro número. Até o que fez a minha página disse, bote outro Instagram, WhatsApp, que você não vai aguentar, não. Eu digo, não, eu tenho que ser com o meu. Eu só tenho um telefone, eu não tenho cabeça para ter 2 telefones, não. Deixa ele com esse. Só. Então, 99265-4699.